E aí, malucos e malucas, estamos aí para mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Hoje a gente vai conversar com um camarada, com um amigo, o Eduardo Marinho, que é um cara que, através do seu trabalho artístico, ele propõe reflexões muito interessantes contra esse sistema explorador que a gente vive. O Eduardo Marinho é um cara que está há muito tempo aí na atividade, é um cara que eu tenho uma puta honra de conhecer. Conheci ele através do Fábio da Silva Barbosa, que é outro mano aqui da editora Merda na Mão. A gente tá junto nessa empreitada aí, a fim de publicar os impublicáveis. A gente tá com a campanha no Catarse pra gente providenciar e viabilizar essas publicações. Somos uma editora independente e a gente tem essa proposta de publicar sem esses atravessadores, sem essa visão desse mercado segregador e capitalista que cria panelinhas e possibilita essa galera inviabilizada, essa galera que está nas periferias produzindo arte, de fazer um trabalho realmente intenso e provocativo. O Eduardo Marinho é um cara que eu admiro muito, ele é muito ativo e ele acabou de mandar aqui a visualização, a gente vai trocar uma ideia. E só para informar vocês que a gente começou essa semana uma campanha no Catarse para viabilizar essas publicações. É uma editora que está com essa proposta totalmente independente, sacou? E é só entrar na bio do Instagram que vocês vê mais detalhes desse Catarse, de como contribuir para esse projeto, né? Vou colocar agora o Ele já está entrando aqui. Senhora. E aí, meu camarada? Como é que você é? tá? Tranquilo, mano? Cara, tranquilo. É uma honra conversar com você. Você é um cara, assim, fundamental na desconstrução do meu processo de vida, a forma de lidar com as pessoas. Quando eu te conheci há 10 anos atrás, através de outro louco, que é o Fábio, né? Que é um irmão de jornada, que eu tive uma puta honra de conhecer. E até o momento de te conhecer, eu já tinha um incômodo com esse sistema que a gente vive, com essa miséria, com essa exploração. Eu sou um cara de periferia, de quebrada, sacou? E quando eu conheci o seu trabalho, muita coisa do que você disse naquele começo abriu minha mente. E é interessante, cara, que o que você fala é óbvio, tá na nossa cara, mas a gente não percebe. A gente não percebe, cara. Por exemplo, quando eu venho do movimento punk, do movimento de periferia, hip hop, e a gente sempre criticou sistemas políticos e a gente tentava bater de frente com eles. Quando a gente percebe que o sistema, na verdade, é uma marionete de um poder maior, né, dos financiadores de campanha e tal, muda tudo. Esse simples detalhe mudou minha vida, cara. Então, para mim, a partir desse momento, minha arte ficou mais coletiva, ficou mais sensível, mais universal. E eu queria começar, meu mano, tocando num ponto que poucas pessoas conversam ou perguntam sobre isso. Que você é um cara que a gente conhece, né, a sua trajetória de ruptura, você é um cara que veio, né, de uma classe privilegiada, um cara que teve acesso a boas escolas, uma cultura privilegiada, e você foi ver uma vida na rua, aprendendo, né, com as pessoas que estavam fora dessa elite, sabe? Mas como é que foi, antes dessa ruptura, de você resolver ir para a rua, como é que era a sua infância e adolescente no quesito artístico, né? Que você, além de tudo, você é um cara que tem um trabalho artístico e você usa a sua arte para propor reflexões. Você não é um artista apenas que tem essa proposta de expor, de aparecer, de ego. Você propõe reflexões. Mas na sua infância e na sua adolescência, você tinha alguma ligação com arte? Alguém do seu meio? Como é que era? A ligação que eu tinha com a arte era como com um hobby, mano. Como uma diversão, nada que fosse ser levado a sério. Alguma coisa para relaxar. Minha mãe desenhava, minha mãe pintava, mas era funcionária pública. Então a prioridade dela era o trabalho. A arte não era vista como um trabalho. A pessoa que vivia de arte tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa faltando. É aquela história, mano. O trabalho é coisa séria. Não é para você se divertir.
entendeu? Aquela ideologia ali. Então a arte é uma coisa secundária. Eu lembro que muitas vezes, quando minha mãe tinha que me levar para o trabalho, ela me botava numa mesa com papel, lápis e borracha. E falava, fica aí, não pode sair daí. Eu ficava a tarde inteira desenhando, que eu gostava. Mas não era uma coisa para virar profissão nunca. Inclusive só foi virar profissão depois de um tempão que eu estava na rua que eu precisava vender alguma coisa. Aí eu fui para a arte. Comecei a aprender com os hippies, né? Brinco, pulseira, colar, bolsinha, couro, pirogravura. Fui aprendendo aos poucos. Quando eu precisei, quando eu comecei a ter necessidade de colocar o que eu estava vendo para fora, eu comecei a tirar minhas primeiras conclusões a respeito do mundo, confirmando as impressões que eu tinha, porque lá na vida confortável, quanto mais eu avançava até a universidade, mais eu me sentia enganado. Tinha alguma coisa errada que eu não localizava o que era. Tinha alguma coisa faltando. Os objetivos que me apontavam era manter aquela vida medíocre, usufruindo de pobre. Isso para mim não fazia sentido, não é possível, a vida não é só isso. Deve ter alguma coisa para fazer que não seja constrangedora, né? Que você explorar pobre eu acho constrangedor. Primeiro porque eu passei a ver o pobre como um sabotado social. É um irmão que foi roubado nos acessos. Acesso à educação, acesso à informação, tudo que eu tive acesso pela minha classe privilegiada é negado à maioria das pessoas. Então eu não posso sentir superioridade e ficar confortável com isso. Eu tenho que ser muito egoísta para isso. Para ser indiferente a essa injustiça e usufruir dela. O que parece é que as pessoas à minha volta, elas justificavam a pobreza. Né? Porque todo mundo tem uma consciência, velho. Por mais perversidade que a pessoa porte, ela tem uma consciência e ela se obriga a dar explicação para essa consciência. Pode ver que o cara faz a perversidade e explica, não, mas é porque ele explora o pobre, porque o pobre é incompetente, mesmo que seja mentira, ele precisa dar uma justificativa para a consciência dele. Então, na classe que usufrui, a classe que tem muitos empregados, eles, para estarem bem com a própria consciência, eles não podem sentir igualdade, humanidade com o pobre. O pobre não é um ser humano igual a ele, senão ele vai se sentir injusto. Ele tem uma necessidade psicológica de sentir o pobre como inferior, para não se sentir sacana, filho da puta, explorador. Porque tem gente benevolente, né? Tem gente de bom coração em qualquer classe. Temperamento não tem classe social. Agora, quando o cara nasce, cresce e vive cercado de privilégios, com empregados servindo, ele é levado a acreditar que aquilo ali é da natureza social. A sociedade sempre foi assim. E ele não está explorando, ele está beneficiando o explorado. Ele está dando emprego. Entendeu? É a velha falácia. Ninguém dá emprego. Esses que dão emprego, na verdade, exploram o trabalho alheio. Vivem de usufruir da maior das injustiças sociais, que é o roubo do direito ao desenvolvimento humano. A maioria das pessoas. Né? É construído um modelo de ensino público que não tem condição de instruir. A função é criar uma população explorável, fácil de enganar, ignorantizada, desinstruída, né? Ser humano de segunda categoria. E para aqueles 26%, 25%, 20%, não sei quantos por cento da classe média, é dado o ensino particular, que prepara o cara para ajudar o sistema a explorar, administrar os sabotados, comandar, gerenciar, dirigir, presidir, né? Assumir os cargos de mando. Eu fui vendo isso ao longo das vivências. E, de repente, eu falei, eu não quero participar da maneira que é programada, velho. Isso aí, eu estou sendo enganado. A satisfação de usufruir de matéria me dá um desconforto muito grande. Tanto que hoje, quando alguém fala, você largou o seu conforto, eu me lembro do desconforto que eu sentia naquela situação. E era um desconforto interno. E, ao mesmo tempo, nos anos que eu passei dormindo em papelão, viajando de carona, tudo que eu tinha estava na minha mochila, já não tinha mais relação familiar com os consanguíneos, já estava cortado. Eu tinha um conforto interno muito grande. Dormindo no papelão, sendo perturbado pela força de segurança, sendo foco de suspeita, de desconfiança, de deboche, de ironia, sofrendo preconceito, mas eu estava confortável, mano. Estava confortável porque eu estava de acordo com a minha consciência e estava vendo pela primeira vez a sociedade ser sincera comigo. Que para miserável, a sociedade não finge. Finge para trabalhador, finge para a classe média,
finge para rico, mas para mendigo não. Para mendigo, toda a estrutura mostra a cara que tem, mostra a perversidade que tem, a insensibilidade, o preconceito, a perversidade, a índole injusta da sociedade. Se eu vejo a sociedade criminosa, velho, é natural que eu encontre crime à minha volta em todas as áreas. Na medicina, no transporte, na segurança, em todas as áreas eu vou encontrar criminalidade. Porque começa no topo, velho. Para começar, o governo não governa. O governo cumpre as ordens dos interesses econômico-financeiros, mega empresariais. É um punhado de podre de rico que manda do escuro, que não bota a cara em eleição, paga para botarem a cara em eleição. E aí os revolucionários o que fazem? Atacam os eleitos, atacam aqueles que estão ali para serem atacados, atacam as instituições. Esse é o revolucionário programado, velho. Que parece que na ideologia social tem-se a consciência de que essa diversidade, essa injustiça vai encontrar resistência. Então, junto com o condicionamento geral, cria-se o condicionamento do revolucionário. Quem contestar, vai contestar no modo programado. Agressividade, disputa, competição, como a sociedade programa a gente para todas as áreas. É competitividade, é vencer, é confrontar, é disputar. Como é que você vai mudar uma sociedade assim, se você disputa, combate, entra em conflito, confronto? Você está exercendo o revolucionarismo programado, velho. Quando, na verdade, a revolução começa quando você muda os seus valores, muda os seus comportamentos, muda os seus objetivos de vida, começa a enxergar a falcatrua e deixa de se deixar enganar. Aí começa a revolução, porque seu comportamento muda, o mundo muda para você e você passa a ser uma referência. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu nunca tive a pretensão de ter fama, de ficar conhecido, eu só queria dizer que estava engasgado aqui, que eu estava começando a entender a sociedade. Eu deixei de ser protegido e comecei a ver como é que funcionava. Comecei a ver o preconceito que eu via à minha volta vindo contra mim. Os olhares que me constrangiam nos meus amigos quando tratavam com os mais pobres, eu via nas pessoas que me olhavam, então. E eu achava engraçado. Aquela arrogância, me tratando como se eu fosse lixo. Eu nunca me senti humilhado, velho. Eu me senti privilegiado. Porque quando o interesseiro me desprezava, eu sentia que ele estava sendo sincero comigo, como ele não seria se eu tivesse muito bem vestido e ainda pertencente àquela minha classe. Ele seria uma pessoa agradável. Eu acharia que era um cara legal. E não um interesseiro. Por isso que eu disse que na mendicância eu comecei a ver o mundo sincero. Ninguém mais fingia para mim. Então, em vez de eu ficar humilhado, eu ficava agradecido de estar vendo a verdade, que eu não via antes. A gente tem o privilégio de ver a verdade quando a gente está na periferia. O problema é que o condicionamento leva a gente não para a consciência, mas para a revolta. Você quer derrubar o opressor. E você não percebe que o sistema tem espaço para esse opressor. Quando esse opressor nasceu, esse que você odeia, nasceu, a sociedade já era filha da puta como ela é. E tinha outros filha da puta no lugar dele. Ele está num espaço social, que se não for ele, vai ser outro, mano. Então a minha parada não é com as pessoas. A minha parada é com a estrutura social que tem espaço para a perversidade ocupar. Né? Você vê a perversidade ser estimulada, velho. Você imagina numa loja de departamentos, aquele gerente que comanda uma dúzia de funcionários, ele sabe que um funcionário está com um filho doente, está preocupado, está vendo na fisionomia do cara, e ele é um gerente humano. Ele chama o cara, fala, fulano, eu sei que você está com seu filho doente, mano, tira o dia de folga, vai cuidar do seu filho, vai ficar tranquilo, você não está bem, eu estou vendo que você não está bem. Esse cara está exercendo humanidade. Ele vai ser reprimido pelo chefe dele, porque a programação é a perversidade. O que ele tem que fazer para ser promovido, para ser benquisto pela empresa, é falar, ô fulano, a empresa não tem nada a ver com seus problemas, você não pode trazer problema, ninguém tem nada a ver com sua família. Aqui você tem que produzir. Então engole o seu problema e trata de produzir. Sacou? Se o cara for perverso, ele vai ser bem visto pela chefia dele. Ele vai ser promovido. Ele vai exercer a perversidade que a sociedade está programada para exercer. É a programação social. E é preciso perceber, como eu percebi com 19, 20 anos, que eu não tinha capacidade de mudar a estrutura social, mas que a minha personalidade estava impregnada dessa estrutura. E eu tinha a capacidade de tirar essa impregnação de dentro de mim. E foi mudando os meus valores, minha visão de mundo, que eu mudei o meu sentimento em viver. Isso fez a sociedade vir contra mim,
mas me trouxe satisfação com a minha própria consciência. Para eu estar bem com a sociedade, eu tenho que violar minha consciência. Então, foda-se a visão social sobre mim. Eu quero estar bem com a minha consciência. Mano. Eu só estou bem com a minha consciência e vivendo do jeito que eu vivo. Se esse jeito a sociedade não gosta, estamos igual, que eu também não gosto do jeito da sociedade. Uma sociedade mentirosa que não cumpre suas obrigações constitucionais, que rouba os direitos básicos, humanos e fundamentais da maioria da população, que faz as pessoas mais capazes, as pessoas que sustentam o Estado via impostos, as pessoas que constroem tudo, que fazem tudo, que ligam as máquinas, que plantam, que colhem, faz essas pessoas se sentirem inferiores, para se deixarem explorar. Criam a falsidade de que é o rico que é o forte. E é mentira. A força do rico está na mão de obra do pobre que ele compra. O pobre que não tem consciência da sua própria força. Por isso que quando o podre de rico perde tudo que tem, ele se mata. Isso quando não mata a família antes. De pânico de ir para a pobreza. Eu já tive em várias tragédias de enchente, desmoronamento, morte, perdas. Eu nunca vi um suicídio, mano. De pobre eu nunca vi um suicídio por conta disso. Perde tudo e segue adiante, levanta de novo. Então, a galera mais forte é a da periferia. Inclusive, é quem constrói a sociedade, é a base, é a parte mais imprescindível. Quando a revolta diz, quando a periferia vier para o centro, quando o morro vier para o asfalto, aí vai ser o caos. Aí a serenidade diz, olha, todo dia a periferia vai para o centro e o morro desce para o asfalto. Todo santo dia. E é isso que faz a sociedade funcionar. A parada não é descer para destruir, é parar de descer, é parar de ir para o centro. Vamos resolver aqui entre nós, vamos fazer uma horta, vamos produzir nosso próprio alimento, vamos fazer nossa própria roupa. Vamos nos libertar dessa escravidão. Ninguém mais tem patrão. Vamos fazer cooperativa, vamos sobreviver sem os ricos. Porque o rico não vive sem os pobres, mano. Mas a maioria dos pobres não encontra espaço para trabalhar para os ricos. E se vira para viver. O pobre não precisa do rico para viver. É o contrário. É essa consciência que precisa ser tomada. Sacou? O sentimento de inferioridade faz a gente aceitar situações humilhantes, exploradas, escravizadas. Então a primeira coisa que tem que se desenvolver é a autoestima, velho. É perceber que a sociedade mente quando despreza o pobre. Cria o autodesprezo. A sociedade mente, porque depende do pobre, para tudo. Sem o pobre nada funciona, mano. Eu lembro... Deixa você falar um pouquinho também, né? Não, beleza. Eu lembro que nesses papos que a gente tinha na sua casa em Niterói, você falava uma coisa que era o seguinte, que a humanidade ainda não é humana, que ela está caminhando para a humanidade. E você falava isso muito para a gente. E a gente vê um movimento, né, revolucionário que diz que precisamos humanizar o capital, porque o capital ele sai desumano. É possível, cara, humanizar o capital? Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque no meio que eu vivo, essa palavra é um pouco confusa. Então eu não digo que nós estamos numa sociedade capitalista, porque isso remete aos universitários. Nas periferias, a visão dos universitários é distante, porque existe uma distância mesmo, aquele condicionamento de superioridade porque você porta o saber. A universidade tem o saber, sem dúvida que tem, mas não tem a sabedoria que tem na periferia. Então, quando os universitários chegam na periferia, chegam falando uma língua que é estranha lá. Se eu chego numa favela, numa palestra qualquer, numa associação de moradores, e falo que a sociedade é capitalista, eles já me veem como um padrão revolucionário. Mas se eu digo que a sociedade é empresarista, que em primeiro plano, em primeira importância está o interesse empresarial, todo mundo entende de uma outra maneira. Eu acho, inclusive, que mais humanizada. A gente não está entre capitalismo e comunismo, a gente está entre empresarismo e humanismo. A sociedade que tem como prioridade, no seu centro de importância, os interesses econômico-financeiros, empresariais, e a sociedade que a gente quer, que tem no ser humano o seu centro de importância. Uma sociedade que não admita a miséria, que não admita a ignorância, que faça investimento no social, e não custo social. O próprio termo custo social já trabalha a psicologia do inconsciente. Porque na cabeça de todo mundo, na cultura que nós vivemos, custo é uma coisa para ser cortada. É uma coisa que pesa. Custo é gasto. E educação não é custo, mano, é investimento numa população sadia, numa população sagaz, numa população inteligente, instruída, em condição de interpretar a realidade,
de decidir coletivamente. E é exatamente isso que não interessa aos dominantes do momento, que proíbem simplesmente o investimento na educação. Olha como é que o Brizola foi tratado. Eu morei no Rio 85, 86, 87. No governo do Brizola, você não via criança na rua, mano. As crianças faziam questão de ir para a escola. Eu sei de caso de menino de favela que o pai e a mãe eram bebuns, e na delegacia falaram, os pais da gente não mandam a gente para a escola, eles ficam bebendo. A polícia foi lá e ameaçou os pais. Porque as crianças estavam fazendo questão de ir para a escola. Você entrava na escola às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, velho. 10 horas tinha lanche, meio-dia tinha almoço, de tarde tinha teatro, tinha música, Por isso tinha que era muito capoeira. Foi Darcy Ribeiro que estava com ele fazendo os CIEPs, velho. Tempo integral. É uma escola que os pais podiam trabalhar, entregava a criança às 7 horas da manhã e pegava às 7 horas da noite, de barriga cheia e dente escovado, de banho tomado para ir dormir. A escola cumpria a função do Estado, que rouba os direitos constitucionais das pessoas terem uma vida decente, comida decente dentro de casa, uma casa decente para morar. O Estado rouba, nega esses direitos constitucionais. Então, naquela escola, o Brizola e o Darcy Ribeiro estavam resolvendo o problema de um montão de gente. Por isso ele era tão atacado, por isso ele era tão odiado. A elite tem a mentalidade escravista, velho. Na mentalidade escravista, o escravo não pode ser instruído, senão ele se rebela. Ele tem que estar ignorante, desinformado, para ser escravizado. Então, investimento na educação é uma grossa mentira, não existe. Existe investimento na ignorância. Aliás, o golpe de 64 veio na esteira do Plano Nacional de Alfabetização, que tinha como objetivo exterminar o analfabetismo em território nacional. O Plano Nacional de Alfabetização foi feito em 63 para 64, velho, um pouco antes de derrubarem. E era com o método Paulo Freire, que em 40 horas ensinou 300 lavradores analfabetos a ler em voz alta, em 40 horas de aula. Então ele foi chamado, foi estabelecido o Plano Nacional de Alfabetização, foi aberta inscrição, milhares de professores vocacionados, apaixonados por esse projeto, se inscreveram, e quando o João Goulart foi derrubado, os militares pegaram o Plano Nacional de Alfabetização e transformaram todos aqueles ali em subversivos, mano, e saíram perseguindo esses professores que nem filiados a partido eram. Só estavam ali pelo sonho de alfabetizar toda a população brasileira. Olha quem é que foi taxado de subversivo, quem quer trazer conhecimento ao povo brasileiro. E aí você percebe claramente que a ignorância é uma estratégia, velho. Ela é intencional. As falhas da educação não são falhas, são estratégias de manutenção da ignorância, de manutenção da baixa autoestima, do desvalor pessoal. Gente desqualificada, ou de segunda qualificação, de segunda categoria. Se você for ver o Paulo Freire, ele sempre falava que a educação ela tinha esse intuito de emancipação. A única coisa que ele falava é que ele lutava. E de repente você vê hoje em dia as pessoas chamando ele de bandido, guerrilheiro, terrorista, mas a única coisa que ele tinha como propósito no seu discurso era emancipar pela educação. Por isso, quando você vê alguém criticando o Paulo Freire, é muito estranho, porque ele só tinha esse propósito de educação. Vai pegar na onde? Em momento que vão descaracterizar o discurso dele? Porque quem critica o Paulo Freire não tem base. Eles falam que ele era bandido, que ele era isso, que ele era terrorista, e ele não era nem agressivo, ele era um senhorzinho, né, humilde, tranquilo, com a barbinha dele e tal. Um amor de pessoa, velho. Um amor de pessoa. Perguntaram para ele como é que ele queria ser definido, e ele falou mais ou menos assim: eu quero ser definido como, quero ser lembrado como alguém que amou o mundo, a vida, as pessoas, os animais, a sociedade. Uma pessoa que amou. Sacou? Incrível. E aquela coisa, mano, ó, quando você leva em conta que quando os militares tomaram o governo, houve uma demolição total da educação, porque naquela época professor público tinha plano de carreira. Eu me lembro que houve um incentivo oficial para a abertura de escolas particulares, os bancos públicos começaram a financiar a abertura de escolas particulares. O salário dos professores foi congelado num período de inflação altíssima, e as escolas particulares faziam provas para os professores das escolas públicas entrarem atrás de melhores salários. Houve uma debandada de professores públicos para as escolas particulares e só entravam os melhores, porque tinha prova para entrar. Então houve uma desestruturação da escola pública,
acabou qualquer tipo de investimento e foi construída uma ignorância abissal. Então, quando eu vejo uma pessoa criticar Paulo Freire, na verdade, se você pensar bem, velho, as pessoas não criticam Paulo Freire, elas insultam Paulo Freire. Para criticar tinha que ter algum conhecimento. As pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é comunismo, não sabem o que é fascismo, não sabem o que é Paulo Freire, repetem jargões, têm a mentalidade totalmente dominada, induzida. Sabe como? Exatamente por essa ignorância plantada há mais de 50 anos atrás. Essa ignorância dá seus frutos. Essa ignorância dá todos os frutos que eu vejo por aí. Essa quantidade de charlatão que engana a população ocupa espaços que a ignorância cria. Esses pastores, charlatães, esses políticos mentirosos, que nem políticos são, bota aspas nesses políticos, que político, para mim, é quem se preocupa com a harmonia social. E o que eu vejo desses que se dizem políticos aí é jogo, é armação, é combinação, é falinha escondida. Isso aí para mim não é política, velho, isso é farsa. Mas todo mundo chama de política, vamos aí, né? Como é que esses caras conseguem enganar tanto? O campo vasto de ignorância, o oceano de ignorância que foi implantado na mentalidade da população. Existe a ignorância dos instruídos, inclusive. O cara faz direito, faz engenharia, ele é um ignorante social. A qualificação escolar dele não cria conhecimento social nele. O conhecimento social foi desqualificado. Olha como são tratadas as ciências sociais. É com descaso, com desprezo, com desdém. O cara de ciências sociais, ele entrou nas ciências sociais, pelo pensamento geral, porque ele não tem competência para um curso de direito, de engenharia ou de medicina, que são os cursos da arrogância, né? Medicina em primeiro lugar, direito em segundo lugar, engenharia em terceiro lugar. Eu fiz uma pesquisa, né, na época que me chamavam para falar em universidade, eu chegava na universidade e perguntava qual é o curso mais arrogante que tem. As pessoas mais arrogantes são de que curso? Unanimidade, velho, medicina. Inacessíveis, soberbos. Em segundo lugar, direito. Em terceiro lugar, engenharia. E quem são os melhores, os mais afáveis, os mais gentis? Ciências sociais, geografia, história. Os perseguidos, os mal vistos. Por quê? Porque ao sistema social, ao dominante, não interessa esse tipo de conhecimento sobre a sociedade. Nesse ponto é preciso ignorância. A ignorância social é tremenda, velho. Falar mal de Paulo Freire é... Eu acho que nós estamos num marco, velho. As pessoas estão declarando mentalidades, entendeu? Estão se dividindo. Então você vê muita gente falando, nossa, quanta surpresa eu tive, eu nunca pensei que o fulano, o cicrano, o beltrano, está se descobrindo entre os próprios bandidos, entre os próprios amigos, aqueles que têm a tendência da perversidade. Esses que estão fechando com o Bolsonaro têm a tendência da perversidade, mano. Da maldade, da indiferença com o sofrimento, do deboche, da agressividade. Tá tendo um marco aí. Inclusive eu tenho notícias espiríticas, né? Tem médiuns aí que fazem captações e tal, que está tendo uma triagem, inclusive lá no Portal da Morte. As pessoas estão morrendo, aí está lá sentados os burocratas da área espírita da parada, né? A porta da espiritualidade, está lá os burocratas. Aí você vai na mesinha, nego vai lá, procura o seu nome, você... Ah, não, você vai ficar aqui pela Terra mesmo, entra ali naquela sala e aguarda que você vai para o seu destino aqui no planeta. Você, fulano de... Não, você entra ali naquele trem, um trem de naves espaciais, que você vai ser levado para outra órbita, velho. Não vai mais nascer nesse planeta aqui, não. Vai nascer aí num planeta 1.500 anos atrasado, você está muito embrutecido, está atrapalhando a evolução do planeta. Nós estamos entrando numa outra vibração, então você não combina mais com essa vibração, você vai sintonizar com outra parada. E lá se for Roberto Marinho, Assis Chateaubriand, e essa galera do mal está saindo indo para lá. Bolsonaro, quando morrer, vai para lá também. Vai recomeçar, digamos assim, um planeta mais bruto. Ao mesmo tempo que eles vão receber aparelhos mais brutos, eles vão levar no inconsciente o conhecimento daqui. Então eles vão ajudar uma sociedade muito mais atrasada a evoluir, ao mesmo tempo que paga os preços que eles têm que pagar lá por lá, sofrendo as brutalidades para poder se sensibilizar direito, né? São notícias que eu tenho, eu espero que sejam verdade. Cara, uma vez eu estava trocando ideia com um marxista, acadêmico, e ele falou o seguinte, um negócio que eu achei terrível, que a pesquisa dele era sobre as desigualdades sociais e as relações de poder. E ele disse que a academia ela é responsável por criar o monstro Bolsonaro, porque não deu atenção à população. Porque até ela falou o seguinte, esse acadêmico,
que nós negamos durante muitos anos a população, porque a gente tinha nojo, usou essa palavra, nojo dos mais pobres, porque não tinham conhecimento. E nós não tínhamos diálogos com eles, porque eles não leram Foucault, eles não leram Marx, não leram Engels e tal. E, de repente, essa negação à população, essa falta de diálogo com a periferia, criou o monstro Bolsonaro, porque a periferia faltou alguém que acolhesse, saca? E você fala muito da questão da academia, do cademês, das normas da BNT, que o mais importante na academia não é o conteúdo, e sim estar dentro da norma BNT, colocar tal referência, tal referência. Eu já vi até uma vez numa entrevista, a galera perguntando se você era anarquista, se você era marxista, que seu diálogo andava muito junto com esses revolucionários. E você falando disso, academia, qual que é o papel hoje da academia? Ela está vivendo um processo de destruição e tal, que é terrível, né? Porque também muitas pesquisas vêm da academia, mas também ela teve esse lado totalmente elitista. Durante muito tempo, preto, pobre, não podia entrar na academia, sacou? Era um lugar branco, elitista, e até hoje, mesmo com a maioria dos pretos dentro da academia, num processo de cotas, de 10 anos de cotas, os pretos ainda não têm voz dentro da academia, ainda é um discurso muito eurocêntrico. E como é que a gente rompe com isso? E a academia, ela tem uma força, que ela poderia muito derrubar todo esse autoritarismo e ajudar nesse processo de esclarecimento. Mas o que eu vejo é a periferia fazendo, nós por nós, saca? Eu não vejo a academia criando essa função, que era a função que eu acho que era primordial para o conhecimento, que é espalhar essas ideias, aquilo que você faz. Sim, sim. Sabe? Mas é aquela coisa, por que a esquerda tinha nojo do pobre? Por que os acadêmicos revolucionários ficavam distantes, velho? Porque eles assimilavam um condicionamento de superioridade. Ele só chegava perto do pobre para mandar, para exercer superioridade. Vamos organizar os trabalhadores. Eles não percebem que uma favela é organizada, mano. No abandono do Estado, debaixo de uma sabotagem, de uma agressividade, de um desprezo, de crimes cotidianos contra a população, agressividade do sistema de segurança, ausência do sistema de saúde, ausência de escolaridade. Eles se organizam, velho. Porque uma coisa é o saber. O saber está nos mestres, está nos livros, está na academia, cada vez mais dominada por interesses empresariais. Não há destruição da academia, há uma cooptação empresarial. Não só na prática acadêmica, como na mentalidade dos acadêmicos. Eles valorizam o que vai para a pesquisa, o que vai para a extensão, que é o terceiro pé da universidade, né? Pesquisa, ensino e extensão. O que se dedica à extensão é visto como com deboche, com ironia, como um inferior, um professor de menor qualificação. O pica das galáxias é o de pesquisa, por quê? Porque a mentalidade que domina é empresarial. Depois que eu passei 2 anos na mendicância e comecei a ter filho, eu comecei a fazer artesanato, me aplicar em fazer bem feito, a desenvolver artisticamente e tal, e vender na classe média. Eu tinha parado de conviver com a classe média. Eu estava convivendo só na periferia, velho. Era o meu meio, sabe? Era favela, era palafita, era estrada, caminhoneiro, puta, ladrão, estradeiro, polícia. Era aquela vida mais bruta, né? O chão mesmo da sociedade. Quando eu voltei a frequentar a classe média para vender meus brinquinhos e comprar o arroz integral dos meus filhos, eu até estranhei, velho. Tinha uns 2 anos que eu não ouvia mais aquele linguajar. Aí eu chegava na mesa dos bares à noite e as pessoas falando daquele jeito que eu tinha parado de falar uns 2 anos antes. Falava, olha onde é que os caras estão, velho. E aí reparava, onde eu ando, esses caras não aparecem. Na periferia mesmo, profunda, não aparece. Aparece na periferia próxima. Você vê a quantidade de entidades que tem na favela do Rio de Janeiro, é sobretudo nas entidades próximas às universidades. As da Zona Sul, né? As da Zona Norte próximas à UERJ, à UFRJ, as entidades acadêmicas. Agora, o oceano de periferias longe fica abandonado. Eles não vão lá. O que eu percebi, velho, é que os mais fortes não sabem que são os mais fortes. Eu estava morando num morro, lá no Morro da Pirâmide, em Mar Grande, em 82. Brisa tinha uns meses, velho. E eu não tinha água nem luz elétrica, né? Eu tinha que descer para pegar água no poço, na lata, sabe aquela lata de óleo quadrada?
bota na balança, pendura uma de cada lado, 2 viagens lá do alto até lá embaixo para levar água suficiente para minha casa. E numa dessas eu estava subindo, velho, e sempre eu fui muito reflexivo, né? E tinha a minha vivência anterior. Eu falava, caraca, velho, aqui, para viver aqui, a gente tem que ser forte. Esse pessoal é o pessoal mais forte que eu já vi. A quantidade de dificuldades não era só carregar água, era tudo, mano. Tudo era mais difícil. E as pessoas conviviam com aquilo com bom humor, com naturalidade, sem reclamar, encarando qualquer problema, passando por um montão de dificuldade. Pessoas que precisavam de ir na saúde pública, ser maltratada, ser torturada, ser desprezada, mas ia e voltava e dava seu jeito. De repente eu me liguei que eu tô no meio das pessoas mais fortes que eu já vi. E todo mundo se sente fraco, todo mundo se sente inferior. Aqui entre nós não. Né? A gente no convívio ali, todo mundo está se sentindo bem. Mas se encontra um vizinho seu na rua, ele está com a postura de humilhado. Ele se sente inferiorizado porque mora na favela, porque ele é induzido pelo sistema social a se sentir inferior. Ele é tratado de uma maneira desrespeitosa desde criança. Aí eu percebi que quem constrói a sociedade é quem é capaz de construir uma sociedade nova, diferente e humanizada. São esses os capazes. Não são os acadêmicos. Porque os acadêmicos dependem de pobre, mano. A academia depende de pobre. Quem bota um tijolo em cima do outro lado não é o engenheiro, é o ajudante de pedreiro. Quem controla os fios, bota para funcionar, quem faz os reparos, quem constrói a estrada, quem faz a limpeza, quem faz a comida, quem faz a higiene. São os servidores, mano. A universidade depende deles. E, no entanto, você vê o acadêmico passar, os acadêmicos em geral, passarem pelo faxineiro sem olhar. Eles não fizeram a revolução interna. Eles percebem a sociedade, mas não se percebem. Não se percebem condicionados pela própria sociedade. E exercem um tipo de revolução que é condicionado também para ser impotente. É para fazer figura. O sistema precisa de alguém contestando, se dizendo revolucionário, para apontar para essas pessoas, ou para esses grupos, e dizer, tá vendo? Eles falam assim porque isso aqui é uma democracia. Mentira, eles falam assim porque não tem o menor poder de ameaçar a estrutura social. Eles não só são impotentes para mudar, como são úteis na encenação, que acabam fazendo acreditar que isso aqui é uma democracia. Para mim, a democracia é uma coisa muito simples. É um povo alimentado, nutrido, instruído, informado, consciente do seu valor, com autoestima, com senso crítico, capaz de entender a realidade, interferir na realidade e decidir a realidade. Um povo que não vai se deixar enganar. Um povo assim não se deixa enganar. E um povo assim nunca existiu. Pelo menos aqui no Brasil nunca existiu. Na maior parte do mundo nunca existiu. A instrução é proibida. É farsa, é fingimento. O povo é mantido ignorante. Como é que você tem uma democracia? Você tem instituições democráticas. Uma democracia com o povo sem condição de se defender criticamente, sem instrução, sem consciência social, sem saber da sua própria história, da sua própria formação étnica, cultural, mística, alimentar, geográfica, sem conhecer a história real do território habitado por 25 milhões de originários que foram dizimados, sem conhecer os processos sociais que foram rolando, sem conhecer as dívidas externas que sempre foram impostas por banqueiros desde a época da colônia. Como é que pode haver uma democracia nessas condições? É preciso levar o conhecimento para perto de onde está a sabedoria, a capacidade de superação. Onde está a capacidade de superação? É onde tem mais dificuldade. Onde tem mais facilidade, as pessoas não desenvolvem capacidade de superação. Tanto que você vê o milionário se matar quando perde tudo. Já o pobre está acostumado com dificuldade. Uma dificuldade a mais, outra a mais, outra, e vai passando, vai levando. É essa galera que tem que receber o conhecimento. Agora, esse conhecimento tem que ser passado, velho, como uma obrigação, não como um favor. O acadêmico precisa descer do seu pedestal de vidro, que ele é artificial, ele é produzido para distanciar as pessoas. Ele tem que descer desse pedestal e oferecer o conhecimento a quem foi roubado dos seus direitos, como quem pede desculpa, mano. Pô, desculpa aí, mano, olha o conhecimento aqui. Olha aí, o que a gente faz? A decisão tem que ser deles, mano. Quem decide o que fazer na coletividade
tem que ter uma ideologia próxima daquela preta bisavó que não bota comida no prato dela, enquanto ela não tem certeza que todo mundo botou no seu prato. Ninguém com fome. Essa tem que ser a base social. Ninguém com fome. Ninguém sem instrução. Nenhum analfabeto. Ninguém abandonado. Essa tem que ser a prioridade de uma sociedade que se digne a se chamar humana. Fora disso, ela não é humana, ela é empresarista e desumana. Escravista, mentirosa, criminosa, enganadora, sedutora, ameaçadora, estimuladora da agressividade, da competição e da disputa. Não é uma sociedade humana. A gente está caminhando. Mas essa é uma caminhada de milênios, velho. Não é uma geração ou duas. Iludido é aquele que acha que vai ver a sociedade justa. Esses, cara, sentam no meio do caminho, quando começam a aparecer os cabelos brancos, percebem que não vai dar tempo, e aí burramente chegam à conclusão que nunca vai mudar. Isso é ego inflado. Você não quer participar de uma mutação que você já nasceu, ela já ia longe. Você quer resolver o problema. E você não vai resolver o problema. Você pode resolver o problema da sua vida. E olha que dá trabalho. Você vai ter que se descondicionar. Será que eu vejo o mundo com os meus olhos ou com as lentes distorcidas que foram colocadas na minha frente, pela televisão, pelo modelo de ensino, pela academia? Será que o que eu quero sou eu mesmo que escolhi querer? Ou eu fui induzido pelo massacre publicitário, midiático e ideológico? Que desejos eu tenho? São meus os desejos? O que eu quero da vida? Sou eu mesmo que quero? Ou eu fui induzido a querer? É preciso fazer uma faxina interna. Os sentimentos que eu tenho, sou eu que estou produzindo? Ou eu fui induzido a ter esse sentimento? Essa minha revolta com a sociedade, essa minha raiva destrutiva, não é uma indução para tornar impotente a minha inconformação? A minha inconformação não pode ser muito melhor canalizada e ter muito mais utilidade se eu utilizar ela serenamente, escolhendo o que fazer, sem me colocar em combate, que é o que é condicionado a fazer? Eu não estou contra essa sociedade. Eu estou a favor da lapidação dela, da melhoria dela. Eu não estou em combate, eu estou em serviço, mano. Não estou na luta, eu estou na lida. Todo mundo que eu puder combater já nasceu numa sociedade estruturada para estar na posição que está. Então eu não quero combater, mano. Está todo mundo induzido, eu vou ser induzido também a combater? A minha vida não foi combate, mano. Foi serviço. E eu nunca procurei visibilidade. E olha só o que aconteceu. Exatamente por eu não emanar os condicionamentos da sociedade. Por eu tentar enxergar a realidade. E a partir desse enxergar, tomar minhas decisões. Eu acho que é preciso primeiro a gente saber se está vendo a realidade como ela é. Porque se a gente se convence que está vendo tudo como é, que é uma indução arrogante, que tem muito na academia, você não vai poder decidir direito o que fazer, mano. Você vai exercer condicionamentos programados pela própria sociedade, com psicologia do inconsciente. Pois é, a gente da editora Merda da Mão, tanto o Fábio, o Wagner, que a gente está nessa luta, né, nesse caminho, a gente sempre teve uma ligação com a periferia. O nosso interesse é a periferia, sacou? Tanto o meu trabalho pessoal de pintura, de artes visuais, é nesse sentido. Tanto é que durante todo esse tempo que eu estou aí produzindo, meus quadros, meus poemas e tal, e o Fábio também, eu tive alguns acessos dentro de alguns espaços e eu sou muito visto como um cara submisso, subversivo, porque eu não aceito essa galera da elite querer colocar o dedo na minha cara e me usar como boneco de fantoche, sacou? Eu já tive próximo de galerias, a minha experiência em galerias foi, assim, terrível. Eu rompi com esse modelo, sacou? Eu achei um saco, e por isso que eu sou visto como, o maldito, boca suja, etc e tal. E eu sei que você tem um trabalho também de pintura muito foda, cara, que eu até vi pessoalmente na sua casa, e eu achei suas pinturas a óleo, gravuras, estilo gravuras, e eu não vejo muitas pessoas perguntarem sobre esse seu trabalho, como é que é o processo, se você produz já pensando no discurso, ou se no meio do caminho você muda a ideia e tal. E também as pessoas não falam desse seu período que as galerias começaram a te assediar, te chamar, a querer trocar ideia contigo e tentar te moldar e te transformar em bonequinho. Eu queria que você falasse um pouco do seu processo criativo e das galerias tentarem te cooptar para o discurso deles. E para o uniforme que eles querem usar. O tempo da galeria
Para mim foi um tempo muito instrutivo, porque eu voltei a entrar em contato com a mentalidade que eu tinha perdido o contato quando eu perdi o contato com a família, com o meio social que eu vivia. Eu voltei a entrar em contato com a classe média alta. Agora, eu não fui convidado pelas galerias, né? Eu comecei a pintar quadros a óleo, vender, e uma vez eu fui expor em Ipanema, porque eu procurei as galerias e fui tratado com desprezo, porque eu E não tinha nome. como é que você chegou a essa pintura a óleo? Também é uma curiosidade. Assim, eu já tinha entrado em contato novamente com a minha família de origem, né? Minha mãe, meu pai. A gente tinha um contato muito distante, superficial, mas tinha algum contato, porque antes, durante mais de 20 anos não teve nenhum contato. A gente nem sabia um do outro. E aí eles são dessa classe. E um general, conhecido do meu pai, aposentado, neurótico, né, naturalmente, e ele recebeu uma recomendação de um médico para fazer pintura. Vai fazer pintura para relaxar, ia ser bom para os nervos. Aí ele, como endinheirado que é, foi numa loja artística, comprou todas as tintas a óleo que tinha, todos os pincéis, todas as telas que ele pôde comprar, bonezinho, cavalete, todo o material, óleo de linhaça, e começou a pintar, e descobriu que ele tinha alergia a óleo de linhaça. Então ele tinha uma caixa cheia de tintas e ofereceu para minha mãe que pintava. E minha mãe, como não precisava, né, não quero doação porque eu tenho tudo que eu preciso, eu posso comprar, ela ligou para mim e falou: Eduardo, você tem interesse em tinta a óleo? Tem um general com um monte de tinta a óleo para dispensar. Eu falei: quero. E aí peguei essa tinta e comecei a experimentar nos tempos que eu tinha de... Fiz a cara de uma filha de um amigo e mostrei para ele. Ele falou: quanto você quer? Eu falei: não sei, velho, nunca fiz isso. Eu te dou 50 conto. Eu falei: tá bom. E aí pintei o filho de um outro amigo. Ele comprou também. E aí eu peguei os quadros que eu estava fazendo, comecei a pintar a paisagem, comecei a pintar e comecei a procurar galeria. Como não encontrei respaldo, vi aquela cara de desprezo, falei: quer saber? Eu vou expor na Zona Sul do meu jeito. Peguei minha bicicleta, empilhei os quadros em cima, atravessei a Baía de Guanabara de barca, fui para Ipanema. Cheguei lá às 6h30 da manhã. Botei na areia, de frente para a calçada. E fiquei esperando a guarda, né? A gente tá aqui, que vive da rua, a gente sabe que tem a perseguição, né? E como Então é eu que fiquei é? esperando a guarda. É porque a guarda, quando chega cedo, chega aos poucos, entendeu? É só mais tarde que ela vai se tornar agressiva, que junto em bando aí tomam coragem de agredir geral. Então, os primeiros dois que eu vi, eu fui neles. Opa, bom dia, tudo bem? É o seguinte, eu estou expondo ali na areia, apontei meus quadros já colocados no monte de areia. Estou expondo ali na areia, eu quero saber se eu vou ter problema com vocês. Eu disse: não, nosso problema é na calçada. Na areia não tem problema, é área de marinha, pode botar. Falei: beleza. Aí fiquei expondo aquele dia ali. Naquele dia eu vendi quadros, ganhei dinheiro e conheci uma mulher que foi marchand e estava aposentada. Uma velhinha, bem velhinha, que andava com uma enfermeira do lado, que gostou muito dos meus quadros e me encomendou um retrato da filha dela. Trouxe um retrato, falou: quero que você pinte um óleo dessa foto para mim. E eu pintei. E a filha dela era marchand profissional. Através dessa família, eu fui levado para galerias. Ela me apresentou e os caras, como consideravam muito ela, começaram a me expor. E meus quadros estavam vendendo, aí eu fui convidado. Eles não tinham intenção em me exaltar ou me cooptar, não. Eles me recebiam porque meu material era bom, tinha qualidade, né? E eu era um cara desconhecido que podia vender barato e eles vendiam caro. Entendeu? Eu vendi um óleo. Vendi não, peguei uma encomenda de um óleo, que era um nu, que o cara me encomendou por R$ 300. Aí eu fui entregar para ele. Sabe que quando a gente pega uma encomenda dessa e vai entregar, a gente chega lá com dinheiro contado para receber os R$ 300, né? Fui entregar, ele precisando. Quando eu cheguei, ele falou assim: ó, deixa aí, quando eu vender eu te pago. Eu achei estranho, eu falei: pô, velho, você me encomendou R$ 300. Não, mas eu vou vender e vou te pagar, isso aí tá bom, vai vender rápido. Aí fui embora. Passou uma semana, um amigo meu passou por mim de bicicleta e falou: pô, tá vendendo quadro caro pra caralho, hein? Falei: como assim, velho? Pô, eu vi anunciado aí na internet, velho, 2.500, uma mulher nua. Falei: 2.500? Aí fui pesquisar e era o meu quadro, de 300 pau. Aí fui lá e busquei. E comecei. O interessante, velho, foi que eu pude conviver com aquela mentalidade que eu convivia na minha adolescência e que eu não tinha argumento, porque eu não tinha vivência. Quando vinham aquelas ideias condicionadas sobre a sociedade, sobre o mundo,
qualquer pobre que se esforçar pode ficar rico. Sabe, esses condicionamentos que eles têm, que o pobre é pobre porque é relaxado, porque não se esforça, que o mundo sempre foi assim, sempre vai ser, que quem dá emprego está fazendo um bem, não está explorando ninguém. Eu não tinha como contra-argumentar, porque eu não tinha vivência. E aí, nessa ocasião, eu já tinha a vivência de rua, tinha mais de 20 anos de rua. Então, quando eu vi aquela opinião, eu muito delicadamente, porque não adianta você ser agressivo quando você vai com a ideia contrária, muito delicadamente, ia explicando para as pessoas a realidade, o equívoco daquela ideia, sem usar nenhuma palavra da esquerda, mano. Porque se você usa uma palavra da esquerda, a pessoa já está condicionada a ver em você o inimigo. E se eu quero ser entendido, não posso ser visto como inimigo. Eu uso muito mais pergunta que afirmação. Então eu vou conduzindo a conversa. E quando a pessoa percebe para onde eu estou conduzindo a conversa, ela muda de expressão fisionômica. Uma pergunta que eu ouvia muito, quando a pessoa entendia onde é que eu queria chegar, é: você é comunista? Por exemplo, eu estava olhando de longe, vários pintores que eram meus camaradas estavam expondo na mesma vernissagem, cercando um outro cara ostensivamente rico, com coroa, com ouro, relógio de ouro, e todo mundo muito agradado com o cara. O papo deve estar interessante ali. E cheguei junto. Quando eu cheguei, o cara estava dizendo alguma coisa sobre a sociedade ser muito justa, e eu falei que, bom, mas os mais pobres são sabotados, né? Não, nessa sociedade, qualquer um que se esforçar pode ficar rico e ganhar dinheiro. Aí eu falei: você acha isso mesmo? É claro que eu acho. Você já viu os caras botando asfalto na rua? Com aquele rodo de madeira, espalhando piche, respirando querosene debaixo de um sol quente. Você acha que eles não estão se esforçando ou você acha que eles estão ganhando muito dinheiro? Velho, a turma que estava em volta simplesmente dispersou os pintores que estavam puxando o saco dele. Porque foi depois que eu fui entender o que estava acontecendo. Ali, se ele contasse uma piada, todo mundo ria, não importa se tem graça ou não. Se ele faz uma afirmação, todo mundo concorda. Se ele tem uma tirada filosófica, todo mundo elogia. E eu entrei para contestar o cara. E a primeira reação do cara foi me olhar estranhando, assim: ué, como quem está sendo atacado? E ele falou: você é comunista? Eu falei: não, não sou comunista. Inclusive eu conheço gente comunista, tenho amigos comunistas. Se você perguntar para qualquer um deles se eu sou comunista, vai dizer que não, cara, porque eu não sou devoto de São Marx. Eu só estou vendo o mundo com os meus olhos. Você acabou de dizer que qualquer um que se esforçar pode ganhar dinheiro. E eu mostro para você um monte de gente que se esforça que não ganha. Essa é a pedra portuguesa que a gente está aqui pisando em cima. Você já viu o trabalho do macheteiro, velho? Batendo prego, aquilo arruma problema no rim, carrega pedra, dá reumatismo, ele tem que passar reguinha, martelando pedra por pedra. O cara não ganha dinheiro. Ele falou: isso é conversa de comunista. Virou as costas e saiu fora. Com o tempo eu percebi, velho, que essas pessoas não querem tomar consciência. Você não pode passar consciência para quem não quer. É perda de tempo. É arrumação de problema. Você perde seu tempo, daqui a pouco você perde sua calma. Já está xingando o cara e o cara te xingando também. Não me interessa discutir com uma pessoa nesses termos. Eu só entro na discussão, velho, se eu puder me esclarecer, se eu puder esclarecer alguém, ou se nós pudermos nos esclarecer. Fora disso, não me interessa discutir, velho. Não quero ganhar discussão. Não estou competindo. Eu estou mostrando o meu pensamento. Inclusive, eu uso a técnica de jamais dizer que o pensamento do outro está errado. Jamais eu digo que o pensamento do outro está errado. Você já estabelece uma competição. Eu uso dizer: eu vejo diferente de você. Se você quiser, eu posso te mostrar como é que eu vejo. Aí você observa a minha visão, e se você encontrar algum erro no meu modo de ver, você me mostra o meu erro, que eu mudo de ideia na mesma hora. Com esse argumento, velho, eu já preparo a pessoa para mudar de ideia também. Então, se você mostrar o meu erro, eu mudo de ideia e te agradeço, mano, por me tirar do erro. Eu deixo claro que eu não quero ganhar da ideia dele. Eu penso diferente e vou dizer a ele por quê. E ele vai analisar o meu pensamento livremente. Ele não vai receber como uma verdade imposta. Ele não vai receber como uma contraposição à ideia dele. Ele vai receber como uma ideia diferente, com liberdade total para analisar e achar o erro e me dizer. Eu não vou brigar com ele se ele disser que eu estou errado. Eu vou agradecer a ele se ele me mostrar meu erro. Então eu estabeleço a harmonia dessa relação. Agora, se o que eu for dizer, independente de desarmar o cara, ele não quiser saber, ele vai arrumar um jeito de tumultuar, de me classificar, de me julgar e de brigar comigo. Ele não vai querer saber. Então, antes de eu querer passar a ideia, eu preciso saber se a pessoa assimila e está afim dessa ideia. Se ela não está afim, meu irmão, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu vou procurar quem esteja. Não quero impor minha ideia.
Inclusive, eu acho que o ato de convencer alguém é violento. Eu não quero convencer ninguém de nada. Se alguém quiser saber como é que eu vejo, como é que eu penso, eu digo como é que eu vejo, como é que eu penso. Não é nenhuma verdade. É só como é que eu vejo, como é que eu penso. Eu acho que está certo. Se você me convencer que está errado, eu mudo de atitude. Mano. Agora, como eu penso muito, é difícil você mostrar que eu estou errado num pensamento genérico sobre essa sociedade aí, que ela é muito descarada, velho. Ela é muito evidente para mim. É o óbvio, é o óbvio. É o óbvio. É falcatrua de cabo a rabo, mano. E quando você descobre esse óbvio, muda muita coisa. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. O Instagram, ele tem um limite de tempo, 1 hora. E eu queria trocar ideia contigo sobre, por exemplo, o pensar que você faz com o Fábio, que é o mano aqui da editora também. E também queria ver com você sobre o Cine Garage, que você fazia aí também com o Fábio, aí na sua casa, que você toda semana organizava. Eu queria saber se tem como, como é que está seu tempo também, né? Que você é um cara muito corrido. Se rolaria fazer uma segunda parte, eu desligar aqui e a gente começava só para finalizar, trocando ideia sobre o pensar, sobre o Cine Garage, ou se você está meio corrido agora. Não, tá tranquilo. Mas aí você tá levantando atividades ancestrais, né, velho? O pensar tá parado. Tô a fim de fazer o 6 há um tempão e não sai. É muita coisa. Mas tem muita gente que não sabe, né, desse trabalho, né? Eu nunca vi nenhum vídeo alguém perguntando sobre isso, porque o Zine é algo muito específico, né? É uma galera que está produzindo e tal, mas é um gueto, né? E a gente está com a intenção da editora com esse negócio de zines, de cultura alternativa e tal. E eu queria... então posso desligar aqui, já está acabando o tempo, e Vai recomeçar? fundo, mano. Beleza, Pode, mano? depois a gente publica tudo junto. Fechou.